A Comissão de Economia debateu nesta quinta-feira o projeto que pretende integrar a região metropolitana do Rio. Dar mais espaço para a sociedade civil no processo de governança é uma das alterações que devem ser feitas no projeto. A importância de se ter uma região metropolitana mais organizada, com funções e serviços de interesse comum mais bem definidos, foi aprofundada em audiência pública na Alerj. Segundo o deputado Valdec Carneiro, presidente da comissão, o Rio de Janeiro é um dos estados com maior concentração de pessoas na região metropolitana. Apesar disso, de acordo com o deputado, há mais de 20 anos não se pensa a região metropolitana do Rio de forma integrada. Dos quase 17 milhões de fluminenses, 12 milhões vivem, trabalham, moram, criam filhos, enfim, na região metropolitana. O peso que isso tem, portanto, para a demanda de serviço, enfim, a complexidade do exercício das diferentes funções públicas, enfim, na região metropolitana, é muito maior. Então, esse projeto tenta restaurar uma preocupação de ter um ente, uma instância, um órgão estadual e, sobretudo, que cuide da governança metropolitana e, sobretudo, ajudar assim, a estimular um pensamento, um olhar metropolitano sobre problemas que são comuns. O substitutivo que está sendo elaborado pelos deputados e deve ir à votação ainda este ano quer dar à sociedade civil um papel mais deliberativo no Conselho Metropolitano, que vai ser criado, caso o projeto seja aprovado, para aumentar o diálogo entre os municípios. É importante que seja aprovado na Alerj, né, esse projeto de lei que está desde 2015 tramitando na casa. Mas, sobretudo, a gente também aponta a necessidade da sociedade civil estar presente no Conselho Deliberativo. E não é algo novo se isso acontecer na região metropolitana do Rio, porque, com o exemplo da região metropolitana de BH, de Belo Horizonte, lá também a sociedade civil compõe o Conselho Deliberativo. Para os representantes dos municípios que participaram da reunião, adotar um olhar mais regional garantiria avanços importantes para a região metropolitana como um todo e ajudaria também a diminuir a desigualdade entre os municípios. Eu sempre dou como exemplo, né, os nossos planos em Niterói. O plano cicloviário, né, ele tem a previsão de implantação de todas as ciclorotas, ciclovias na cidade, e quando chega na divisa é uma seta, né? Tomara que continue. Né? Então isso mostra, né, o quanto a gente precisa integrar mais os municípios. Né? No nosso caso, né, nós estamos conseguindo avançar bastante, né, com o Conleste, que é uma iniciativa de 15 municípios, né, no leste, né, metropolitano, mas, quer dizer, isso não é suficiente. Uma preocupação dos prefeitos é de como essa governança regional será feita e se os municípios menores terão, de fato, poder de decisão. A preocupação do meu município especificamente não é diferente da maioria dos municípios, principalmente do lado leste da Baía de Guanabara. Né? Nós temos um cinturão verde importante, um cinturão ecológico importante, de produção agrícola importante, de produção de água doce importante. Então, esses municípios como Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Tanguá, Guapimirim, Magé, a gente entende que dentro do Conselho Deliberativo a gente precisa ter um peso de voto importante por conta da questão estratégica que é para a região metropolitana. De acordo com os participantes da audiência, a ausência por anos de órgãos metropolitanos que articulem recursos e políticas na região tem gerado um crescimento desordenado dos municípios e colocado em risco serviços essenciais. Isso preocupa, porque essa expansão tem sido feita, sobretudo, através de assentamentos informais, favelas, loteamentos irregulares, clandestinos, sem infraestrutura, né, com baixa densidade e que dificulta as concessionárias, por exemplo, dos serviços essenciais de água, esgoto, eletricidade, de chegar nesses locais, e que o custo é elevado. E mais do que chegar, quando conseguem chegar, também tem dificuldades de manter os serviços adequadamente. O professor da UERJ, Bruno Sobral, afirma que a melhor estratégia para projetar um futuro mais organizado e com um modelo de desenvolvimento mais sustentável é integrar a região metropolitana. Para isso, o professor lembra que é preciso pensar as questões econômicas relacionadas à viabilidade do projeto. O Rio de Janeiro ele precisa de pensar, articular essa temporalidade estratégica com seus desafios de recuperação econômica.
né? Ou seja, como sair da crise, né? Aquilo que eu falo, isso não é uma agenda secundária, uma agenda para ser pensada depois. Então, o papel do fundo, o papel de você pensar como ter ações concretas para retomar, então, investimentos, para resolver problemas seríssimos, estruturais, de infraestrutura, é um caráter fundamental para consolidar, inclusive, o projeto.